Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Hoje, o nosso quinto capítulo da série Quem é Deus? Deus que é amor e misericórdia. A essência emocional e relacional de Deus é definida pelo sacrifício e pelo perdão. O sacrifício de Cristo Jesus, ao qual se entregou, né? O próprio Deus se entregou em nosso favor, para que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação e principalmente a misericórdia, porque é através da misericórdia que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. E isso não tem nada no mundo e nem ninguém que possa retirar daqueles que escolhem estar com Deus, daqueles que escolhem estar com Cristo Jesus. Então, no dia de hoje, se você tem uma decisão para tomar, escolha andar com Jesus. Escolha andar com Deus. E assim você vai se preencher desse amor e dessa misericórdia infinita que o Senhor, o nosso Deus, ele tem. Vamos começar com nossos versículos base, 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Resumo. O capítulo 4 de 1 João exorta os crentes a discernirem os espíritos e enfatiza que o amor fraternal é a prova máxima de quem nasceu de Deus. João argumenta que o amor não é apenas uma emoção humana, mas uma emanação da própria essência humana. Quem tem a capacidade de amar tem a essência de Deus. Nossa, muito forte isso. E hoje em dia, no século que a gente vive, nos dias atuais, os humanos precisam saber o que é amor. Esqueceram completamente o que é amor, o que é amar. Se esqueceram. Vivem suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse que ser feito e se esquecem de amar, que é o principal para nossas vidas. O texto grego diz ró, theos, ágape, estim. O uso do substantivo amor, ágape, em vez de um adjetivo amoroso, indica que o amor não é apenas um atributo que Deus possui, mas a sua própria essência. Sem amor, Deus não seria Deus. O ágape é o amor sacrificial, que busca o bem do outro independente do mérito. Não busca o amor para se autopromover, mas busca o amor como uma fonte inesgotável de bondade, de retidão, de uma vida diferenciada em Deus e nele, Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Se você deseja conhecer a Deus profundamente, não basta acumular conhecimentos intelectuais, é preciso praticar o amor. A falta de amor no coração de um cristão é um sinal de desconexão com a fonte da vida. O amor não é apenas o que Deus faz, é quem Ele é. Avalie sua espiritualidade pelo seu amor ao próximo. Sem amor, não há conexão com Deus. Não existe amor longe de Deus. Quem está com Deus vive em amor, vive com amor. Vive com o seu coração cheio para ajudar o próximo, para fazer com que o próximo se sinta bem, faz tudo em prol do próximo. Nada em prol do seu próprio benefício, mas sempre em prol do outro. Porque Jesus morreu por quem? Pelo próximo, por quem estava ali, por toda a humanidade que precisa dele. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que somos consumidos por sua misericórdia, e elas são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O capítulo 3 é o coração do livro. Em meio à dor da destruição de Jerusalém,
o autor, Jeremias, passa do lamento desesperado para uma declaração de esperança, focado na bondade de Deus como a única âncora em meio ao caos. O termo grande amor traduz o hebraico hesed, que significa amor leal de aliança. A palavra misericórdia, rachamim, remete às entranhas ou ao útero, sugerindo uma compaixão visceral e protetora. O fato de se renovarem indica que Deus provê uma nova cota de graça para cada novo desafio diário. Ou seja, dormi, acordei, uma nova cota diária de compaixão de Deus nasce todos os dias quando a gente acorda. E essa cota, ela é inesgotável. Claro, ela tem fim se nos afastarmos de Deus, se começarmos a agir de acordo com a nossa própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Deus não muda, a sua essência não muda, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão não muda, mas nós é que temos a possibilidade de nos afastar dessa maravilhosa essência de Deus. Não importa quão difícil foi o seu ontem, o quão graves foram suas falhas. Ao acordar, você recebe uma nova oportunidade de Deus. A sua fidelidade não depende da nossa estabilidade, mas do seu caráter imutável. Ainda bem que dependemos do caráter de Deus, porque o nosso caráter muitas das vezes é duvidoso. Agimos de forma duvidosa, mas Deus não. Deus, ele é permanente. O amor de Deus é estabilizado. Não é uma montanha russa como nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos montanhas russas de emoções. Temos muitas emoções e muitas das vezes deixamos nossas emoções falar mais alto do que as nossas ações. Eu sou uma pessoa que eu sou muito reativa. Então, para mim é muito difícil eu manter uma constância de sentimento. Preciso trabalhar muito ainda nessa área. É uma área que eu preciso focar muito. Por ser muito objetiva, por ter o raciocínio muito objetivo, não pensar muito como é que eu posso dizer? Nas consequências, que as consequências elas existem, às vezes sou muito reativa na questão de quê? De chegar e falar. E às vezes não saber me expressar, por ter um jeito muito firme de falar. Isso é algo que eu tenho que melhorar na minha vida. Eu sei que eu preciso, eu lido com o ser humano. Então lidar com o ser humano, muitas das vezes não é fácil. Mas eu preciso aprender. E a gente aprende. A misericórdia é Deus segurando o julgamento que merecemos, que é nosso. Todo dia uma nova oportunidade para recomeçar. O erro de ontem, ele não define o hoje. Salmos 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Salmo 103 é um hino de gratidão individual e comunitário. Davi convoca sua própria alma a bendizer ao Senhor, listando os benefícios divinos: perdão, cura, redenção, compaixão, compreensão da fragilidade humana. Deus, ele compreende a nossa fragilidade, ele compreende o nosso status de humano, de muitas das vezes não saber agir em determinados momentos. E ele dá para a gente válvulas de escape. Este versículo ecoa a revelação de Deus a Moisés no Sinai, Êxodo 34, 6. A expressão muito paciente no original hebraico é longo de narinas, uma metáfora para alguém que demora a ficar irado. Deus não tem o pavio curto com seus filhos. Ele é inclinado à benevolência, a fazer o bem. Aprendi mais uma qualidade de Deus. Deus não é pavio curto. E nós somos esquentadinhos por qualquer coisa.
podemos nos aproximar de Deus com honestidade sobre nossas fraquezas. Ele não está pronto para nos golpear ao primeiro erro, mas está disposto a nos estender a mão com paciência paternal. Deus é lento para a ira. Ele não tem prazer na punição. Corra para Deus quando falhar, e não de Deus. Ele é compassivo. Errou? Vá para Deus, vá para Cristo Jesus. Eles te ajudam a você se consertar. Não tente se consertar sozinho. Busque ao Senhor, sempre. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, pela graça de Cristo Jesus, nós somos salvos. O autor de Efésios aqui, ele descreve a transição da morte espiritual para a vida em Cristo. Ele explica que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é um presente gratuito que nos torna a feitura sua para as boas obras. Somos como Cristo, e por sermos como Cristo, vamos ser iguais a Ele. E iguais a Ele na sua vida e também na sua morte. A nossa cruz é todos os dias que nós carregamos. Nossos pecados que têm que ser mortificados todos os dias. Nossas lutas que têm que ser vencidas todos os dias. Nossas batalhas que precisam de todo jeito de uma melhoria. E aqui Paulo, ele é bem enfático. Pela graça vocês são salvos. E no contexto do capítulo 2, ele fala que a nossa salvação, ela não é feita por nossas mãos. Ela não é feita por mãos humanas ou por qualquer outra pessoa. Ela vem revelada na pessoa de Cristo Jesus. Você quer ser salvo? Venha para Jesus. Você quer ter a salvação? Vá para Jesus. Todos os caminhos te levam a Jesus. A Bíblia Sagrada é um resumo da vida de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. E se você não consegue ver Jesus ali, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai se converter. E é isso. Todavia, ou mais Deus, marca a maior reviravolta da história humana. A riqueza da misericórdia indica um estoque ilimitado e foca na unidade com Cristo. A vida que recebemos não é isolada, mas uma participação da ressurreição de Jesus Cristo. Com Ele morremos para os nossos pecados e com Ele revivemos e somos salvos na sua gratidão. Quando nos tornamos gratos ao papel de Jesus, ao que Ele fez por nós. Não foi de graça a sua salvação. Não foi de graça a nossa salvação. Não foi de graça a minha salvação. Eu preciso me posicionar todos os dias para o reino. Abandonar os meus pecados, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. É Jesus que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O negar-se a si mesmo é negar os meus pecados, os meus desejos, os meus impulsos, as minhas críticas, o meu olhar ruim para alguém e modificar para um olhar de Cristo. Não é fácil, mas é possível. A salvação não foi um prêmio por ter bom comportamento, mas um resgate da emergência, quando você não podia fazer nada por si mesmo. E isso remove todo orgulho, gera uma gratidão que deve impulsionar a sua caminhada cristã. A salvação é uma iniciativa 100% vinda da riqueza da graça de Deus. Você foi salvo por um transbordamento do coração de Deus, não por mérito nosso, não porque fomos bonzinhos ou porque somos bonzinhos. Somos salvos porque a graça maravilhosa de Cristo Jesus e de Deus
nos alcançou. E é isso. Aqui, ao longo desses versículos, vemos o progresso teológico claro dessa caminhada com Cristo. A sustentação. Esse amor se manifesta diariamente, impedindo... A fonte. Tudo começa em quem Deus é. Amor. 1 João 4, versículo 8. A sustentação. Esse amor se manifesta diariamente, impedindo que sejamos destruídos pelas circunstâncias. A misericórdia. Lamentações 3, versículo 22 e 23. O temperamento. Deus lida conosco com paciência que excede a nossa compreensão. A compaixão. Salmo 103, versículo 8. A ação. Esse amor e misericórdia culminam no ato histórico de nos dar a vida quando estávamos espiritualmente mortos. Salvação. Efésios 2, 4 e 5. Como a gente consegue acrescentar isso tudo em nossas vidas? Para aplicar esse estudo, mude sua perspectiva sobre Deus. Pare de vê-lo como um juiz severo que está esperando você falhar. E comece a vê-lo como um pai rico em misericórdia. E isso deve resultar em duas atitudes. Segurança emocional, você é amado apesar das suas falhas. Responsabilidade ética, você deve refletir esse amor para as pessoas ao seu redor. Se Deus é amor, você está nele, o amor deve ser a sua marca registrada. Não é fácil. E Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Se somos servos e imitadores de Jesus, venceremos o mundo também. Eu sempre costumo dizer, a gente tem que amar ao próximo. O que nos impede disso? O próximo. Não é fácil, mas Jesus provou que é possível. E ele se entregou. Deu a sua vida por mim e por você. A sua misericórdia nos alcançou. Às vezes eu não tenho misericórdia. E é algo que eu tenho que trabalhar na minha vida. Com muita ênfase, com muita dedicação, com muita postura. Porque que Jesus, que Deus eu estou apresentando para as pessoas? Essa frase ecoa na minha mente todos os dias. E essa frase me deixa preocupada em alguns cenários. Na maioria deles, não, mas em alguns cenários específicos, eu tenho falhado. E se eu tenho falhado, eu preciso me consertar. Eu já encontrei o norte. Cristo Jesus. Agora eu só preciso trabalhar para melhorar e alcançar a plenitude daquilo que eu quero. Eu quero ser parecida com Cristo. E se eu quero, eu tenho que buscar quanto mais a vontade de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Deus, por nos mostrar que o Senhor é misericordioso e que o Senhor é bondoso, que o Senhor é paciente conosco. Mesmo quando falhamos, o Senhor é paciente. E o Senhor tem todo o carinho, todo o cuidado de nos direcionar, nos moldar, nos estruturar e nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Perdoe meus pecados, minhas falhas, me ajude a ser alguém melhor para o Senhor. Não para mim mesmo, mas para o Senhor. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.